Alisson chutou certo. Das. Aí por quê? Porque você tem que observar o sujeito aqui, que nesse caso é peixe. Se eu fosse substituir peixe por um pronome, ficaria it, que é utilizado para animais e coisas. Na terceira pessoa do singular, he, she ou it, todos os verbos no presente sofrem uma modificação. No caso de die, ele termina em e. Verbos que terminam em e, você acrescenta s. Se o verbo terminasse em y e antes viesse uma consoante, como é o caso de fly, então você tem que eliminar o y e acrescentar ies. Flies. Para os outros verbos, você utiliza o es. Por exemplo, se aqui fosse o verbo wash, que é lavar, termina em sh. Para esse tipo de verbo no presente, terceira pessoa apenas, você coloca washes, certo? Se na minha frase aqui eu quisesse substituir fish no singular por fishes no plural, eu ainda modificaria o verbo? Sim ou não? Vocês têm que ser mais rápidos, porque já são 8h10 e a gente está na primeira ainda. Qual foi a pergunta? Se eu trocasse fish no singular pelo plural, fishes, eu ainda modificaria o verbo, colocaria esse S? Não. Não. A gente só faz a mudança se for he, she ou it. Se for outro tipo de sujeito, você não modifica nada, você só repete. Então, se vocês tiverem atenção a esse detalhe, as orações que tiver you, we, they, vocês não modificam nada. Então, já tem uma grande probabilidade de vocês acertarem. É só repetir o verbo, eliminando, claro, esse to. Já falei aqui inúmeras vezes que não se responde essa atividade colocando to, porque é infinitivo, a não ser que seja o conteúdo infinitivo, ok? Já a segunda parte tem they. Como fica o verbo aqui? To stay. Tira o y e coloca is. Olha. No caso, não modifica, né? Não modifica, porque eu tenho o they, que é terceira pessoa do plural. Então, você só repete, ó, stay. Ok? Quais as características das orações do tipo zero conditional? Essas orações, elas vão falar sobre situações decorrentes de leis naturais, são ações, na maioria das vezes, verdadeiras, né, comprovadas cientificamente, e também pode falar sobre situações do cotidiano. Então, essas orações aqui são no presente, os dois verbos. Vamos para a próxima. Professora, essa que a senhora acabou de explicar, ela é qual aqui no livro? No livro, acho que não separa por nome, Kathleen. Ele só mostra as características. Essa daí é a oração que acontece no presente dos verbos. Aí agora eu vou para as orações que acontecem no presente e no futuro. Que aí no livro eles chamaram de condição 1. Ok? Vamos lá. Para as orações do tipo first conditional, a característica lá da sua formação é if, o simple present. Deixa eu resumir. Aí, no caso, você pode ter um complemento ou não, sujeito e o futuro do verbo. Gente, como é o futuro de um verbo? Will. Will. E o verbo não modifica nada nessa oração. Observe, a oração condicional
vem no presente. Então, procura o if, vai vir no presente. A oração principal vai ter uma consequência no futuro, certo? Então, essa é a diferença entre as orações do tipo zero e do tipo first. Aqui a gente utiliza dois tempos verbais, presente e futuro. Características desse tipo de frase. Elas vão falar sobre situações ou ações possíveis no presente ou no futuro, por conta dessa segunda parte aqui da oração. Deixa eu colocar um exemplo. Vamos lá? Então, vejam só. Aqui eu tenho a oração. Que tipo de oração é essa, a primeira? Condicional. A oração condicional, olha o if aqui. Significa que nessa primeira parte, o meu verbo vai estar no presente. If, it e o verbo to be. Eu esqueci de colocar aqui o complemento, que é a ação. É rainy. Agora sim. If, que é o que vai acontecer, né? A condição. If it rainy. E aqui eu vou completar com o to be. E aí o to be é um problema, porque vocês dizem que passa a vida toda estudando o verbo to be, quando sai da escola, não sabe usar o verbo to be. O que é que vocês precisam fazer? Conjugar o to be no presente. E aí você lembra, to be no presente, é am, is ou are. Para it, qual é a forma verbal? Is. Is. Está conjugado o seu verbo. Vamos para a segunda parte. Se chover, e aqui é not go. Preste atenção, tá? Que pode acontecer da sua frase vir na forma negativa. Not go. A segunda parte da oração, que no caso é a oração principal, vem no futuro. Como é o futuro na forma negativa do verbo go? Will not go. Will not go. Muito bem. Que também você pode abreviar, tá? E colocar won't go. Ok? Perguntas? Não? Vamos apagar então, né? Vamos para as orações do tipo second conditional. As orações do tipo second, elas são um pouquinho mais complexas, porque elas trabalham dois tempos verbais. Quem lembra quais são? Passado e futuro. Passado e presente. Passado, tá certo? E aí ela vem com um modal verbo. E nesse modal verbo, ele pode dar a ideia, sim, de uma ação presente ou futura. Ele transmite essa ideia. Mas vamos ver a estrutura primeiro. Então, você vai ter na oração condicional o simple past e na oração principal a presença do modal verbo. O modal verbo mais utilizado é o would, mas não significa que só ele que pode vir na frase. Quem lembra outro exemplo de modal verbo? Cold. Isso mesmo. Could, can, might. Oi? Pedro, falasse foi? Diz, Alisson. O should também? Não. O should. Todos esses verbos poderiam vir substituindo aqui o would, que manteria a sua característica.
O primeiro verbo, que seria o verbo da oração condicional no passado, e o segundo verbo da oração principal acompanhado do modal verbo. E aí pode vir qualquer um deles. Vamos para um exemplo, para ficar mais fácil. Vejam só. If, I, e o verbo to live in Canada. I, o verbo to be de novo, happy. E agora vamos para a ação. O que é que eu faço aqui? Primeiro verbo é o verbo que vem no passado. Qual o passado desse verbo? Lived. Isso mesmo. Os verbos que são chamados de regulares são aqueles que terminam em E, então você acrescenta o D no final do verbo, como é o caso aqui. Esse verbo também poderia terminar em Y, mais uma vez, que é a regrinha do Y, que aí você, se for Y precedido de consoante, você elimina o Y e acrescenta IED, que é o passado, e para os outros, o ED, no final do verbo. Temos ainda aqueles que são chamados de irregulares, que aí vocês podem usar a tabela para consultar. Na dúvida, para não perder tempo, olha primeiro, se você não sabe identificar se é regular ou irregular, procura o verbo na tabela. Se ele não estiver na tabelinha, então você aplica as regras dos verbos regulares. Certo? E nessa segunda parte, eu tenho to be. Como fica? What ou é? What? Oh, olha a dúvida, tá vendo? Por isso que vocês dizem que saem da escola sem saber usar o to be. Lembra? O to be, no presente, como a gente viu na questão anterior, no exemplo anterior, ele tem 3 formas. O to be também pode ser um verbo auxiliar. Nesse caso aqui, dessa frase, o to be é o verbo principal. E o auxiliar é o would. Então, quando isso acontece, o to be fica be. Se fosse o will, ficaria be. Would, could, may, todos eles, o verbo principal fica na sua forma original. Nesse caso, be fica be. E cuidado, tá, com essas casquinhas de banana, porque podem aparecer. Certo? Vocês precisam lembrar desses detalhezinhos do be. O be é um dos verbos mais versáteis que nós temos. Alguma Como é que dúvida a pessoa vai desse? saber se é ela ou não é? Se é ela? Como assim, se é E ela? o bi, se vai ser só o bi ou se vai mudar alguma coisa. Ah, porque você tem que observar o tipo da frase. Nesse caso aqui, nós já vimos que a gente já estudou os verbos modais, que depois do verbo modal, o verbo principal fica na sua forma original. Qual é a forma original do verbo to be? Be. Bi. Quando ele Tem está como no saber qual, presente... tem como Oi? saber qual delas eu vou usar? Would ou should ou Não, aquelas. geralmente o modal verbo, Guilherme, ele é dado. Ok, Porque beleza. aí, aqui nesse caso, fica seria, né? Porque lembra que esse modal verbo, ele acrescenta esse finalzinho na tradução ia. Então, seria. Aí também Beleza. poderia colocar aqui o could, daria esse mesmo entendimento. Ok, entendi. Ok. Aí, quais são as características das orações do tipo second? Elas vão expressar ações ou situações improváveis. Olha só o meu sonho. Se eu vivesse no Canadá, eu seria feliz. Isso não é possível.
Então, mostra Mas eu não situações. vivo, então tem que aceitar quem mora no Brasil. Pronto. Então, ó, as orações de tipo second, eles trazem ações ou situações, na maioria das vezes, improváveis, tá bom? E aí, nesse caso, como a gente sabe, é uma situação hipotética, pode ser situação hipotética também, no presente ou no passado. Ok? Vamos para a última. Que são as orações do tipo third. Essas orações, elas são um pouco mais complexas, porém elas são fáceis de identificar. Toda oração do tipo third, ela é formada na oração condicional pelo present perfect. Já a oração que é considerada principal, ela vem acompanhada do sujeito, né? O would e o have. Nesse caso, do mesmo jeito, tá? Poderia vir outro modal. Não obrigatoriamente tem que ser o would, mas é regra que vem um modal e um have. Ok? E aí, vejam só, quais são as características desse tipo de oração? As orações do tipo third conditional, elas são orações que falam de situações improváveis. No passado, são situações também hipotéticas, como a gente já viu antes, e que não vão acontecer. Deixa eu colocar um exemplo para ficar mais fácil. Gente, eu coloquei present, é past. Meu Deus. Eu penso uma coisa e escrevo outra. Eu vou tirar esse have daqui só para me dar espaço, tá? Mas vocês já sabem que lá no final tem que vir esse have. Vou colocar ele aqui. Essas orações, elas também são maiores, tá? Então, eu preciso de um espaço maior. Aqui. A oração condicional, if we to stay at home, we could, vejam, não é o would, é o could. Então, eu já posso colocar na oração para facilitar o entendimento. Mas, se não tivesse aqui, você saberia que deveria completar com would, com o could, ia depender do sentido da frase. To see her. Vamos lá, por parte. Quem lembra como é que forma o past perfect de um verbo? É o had mais o verbo. Isso mesmo. O past perfect, gente, é só o had, é o único auxiliar do passado. E o verbo principal vai para o passado. Esse verbo é regular ou irregular? Stay. Regular. Se ele é regular, Guilherme, como fica? Stay. Isso mesmo. Vejam, terminou em Y, mas antes eu tenho uma vogal, então eu não faço mudanças, só acrescento o ED. Então, se nós estivéssemos permanecido em casa, nós, e aqui a gente vai completar, já sabe que tem que colocar o have, e esse verbo aqui, gente, vocês vão ter que usar mais uma vez a tabela. Nessa segunda parte da oração, nós temos o uso dos verbos que são chamados do past participle, que é a terceira coluna da tabela. Quem lembra qual é a forma do se no past participle? Sal? Não. É O sim, outro. né? Sim. Com N. É Sim. só acrescentar o N, né? Se nós tivéssemos permanecido em casa, nós teríamos
visto ela, ou a teríamos visto. É mais difícil? É. Mas vejam, tem algumas coisas que marcam esse tipo de oração. O had e o modal mais o have. Se for no past perfect, é had, né? Toda vez a oração que tem o if, Kathleen, fica com esse had, obrigatoriamente. E a oração que é chamada de principal, ou seja, aquela que não tem o if no início, você não acha, ela vem com o modal e o have. Ok? E aí, alguma pergunta? Nenhuma? Vão tirar quanto na prova? 10 ou 11? Não, minha gente, por que isso? Se as orações for do tipo zero e first, obrigatoriamente vocês têm que tirar nota boa, porque são as mais fáceis. Eu ainda perdoo a second e a third, porque são um pouquinho mais difíceis, mas as outras é fácil de identificar. Sempre olha para o detalhe. Pode falar. Fala, Vinícius. E aí, gente, querem tirar alguma dúvida? Aproveitem, tá? Nenhuma pergunta? Dê uma dica aí para analisar melhor as frases. Quando você observar as frases do tipo zero, você vai ver que são ações do dia a dia, do cotidiano. Pode também falar de leis da física. Aquela primeira frase que eu coloquei o exemplo. O peixe morre se permanecer fora d'água. Verdade. Então, são orações no presente, que falam de situações cotidianas. Pode falar também sobre leis da física. São frases simples. As orações do tipo first conditional vai ter o will. E o will é bem simples. É só colocar o will mais o verbo. Eu vou ter uma ação, uma condição no presente e uma consequência no futuro. Cuidado é para você não confundir a ordem. Lembrem-se que elas podem vir invertidas. Sempre se localize pela condicional, que é o if. Mas vocês lembram que pode vir outros? Além do if? Se aparecer unless, o que é que significa? A menos. A menos, isso mesmo. Sempre o termo que vem nesse início, na oração condicional, ele vai apresentar essa característica de condição, mas não obrigatoriamente tem que ser o if. Pode ser o unless, por exemplo, que é a menos. Também vai passar a mesma ideia. As orações do tipo second conditional falam sobre situações no passado. A dica é você estar com a tabela na sua mão, para que você possa consultar pelo menos os verbos que forem irregulares. E as orações do tipo third, que são um pouquinho mais complicadas, é só você lembrar de onde fica o had, que no caso é na oração condicional. Na outra, você vai colocar o have. E eu acho que o modal verbo também ajuda a localizar. Tá ok? Pois boa prova para vocês. E eu quero que vocês tirem nota boa. No mínimo, eu quero 10. No mínimo. Aí lascou o negão. A senhora quer pouco? Assim, eu não estou muito exigente hoje, não. Hoje eu vou deixar passar, só quero 10. Nada, a senhora tá hoje boazinha, ó. Tô tranquila hoje. Misericórdia. Tchau, gente.